Bom dia, pessoal. Hoje é dia 29 e o primeiro exercício de concentração é um impulso. É sentir todos os exercícios e todas as concentrações que a gente fez no mês todo e trazer para uma esfera, para dentro de uma esfera. É um exercício espiritual. No começo, quando eu fazia esse exercício, eu não acreditava, porque a gente, para conseguir conversar com a alma, trazer o espírito, essa delicadeza e essa informação sutil para a vida da gente, é um trabalho. Então, no começo, eu queria as coisas mais visíveis, as brutas, né? Então, eu não conseguia acreditar que em um segundo eu ia trazer tudo. Então, eu ficava lembrando... tentando lembrar todas ou muitas das concentrações, e aí eu colocava dentro da esfera, e aí eu falava, agora sim, tá feito. E depois eu vi que não precisava mesmo. Mas não tem importância, a gente faz do jeito que a gente dá conta. Eu precisava fazer desse jeito para chegar nesse entendimento que eu tenho hoje. Então, na verdade, o objetivo final, vamos falar assim, é a gente sentir tudo num segundo e junto pensar o que quer manifestar. Segundo exercício, 1852142. 1852142. 5129422180. 5129422180. E no terceiro exercício ele fala, entre outras coisas, para a gente ver a realidade. A gente olhar para a realidade. E aí eu quero voltar aqui na história da tinta, da irritação e da libertação. Então, o que eu fiz com a tinta? Tinha essa cadeirinha aqui, que estava... Ali tem uns chás secando para eu usar o saquinho, né? Para fazer esses cartazinhos. Então, essa cadeirinha... Eu adoro, essa cadeirinha já era daqui, tem muitas cadeirinhas aqui que ficaram, já era da casa. Então eu usei a tinta, tem um restinho agora que eu vou usar, eu usei a tinta e me sinto, eu sinto que eu harmonizei essa situação, essa realidade. Queria falar mais algumas coisas, por exemplo, né, porque aqui a gente está falando sobre as consequências das pilotagens, os resultados. Eu não estou fazendo a pilotagem, também porque quando a gente fala da pilotagem ou da concentração, a gente está fazendo uma concentração, mas volto a dizer, cada um faça a sua concentração o máximo de vezes que der conta, não é com quantidade, mas com qualidade. Então, se for uma bem feita, tá bem, mas é melhor fazer muitas vezes para a luz entrar no nosso campo informativo. Porque não sou eu que estou falando, nós que temos que sentir. Muitas vezes o Grabovoi fala, você vai adquirir esta capacidade fazendo esta concentração. Então, nós vamos adquirir a capacidade. Não é falar, a gente usa a experiência do outro para incentivo, a gente troca informação entre nós para incentivar esse mundo diferente que a gente tem que se reconectar, porque no começo é tão assim, tão diferente. É muito comum ouvir as pessoas falarem que o Grabovoi é muito complexo, que não dá para entender, que é difícil demais. É difícil demais porque nós estamos desconectados demais de nós mesmos. E quando a gente vai se reconectando, a gente vai vendo como é óbvio, como é simples, como o trabalho dele é fantástico. Não estou falando que ele é fantástico. Eu não conheço a pessoa Grigori Petrovich Grabovoi. Eu conheço o trabalho dele, e o trabalho dele me traz luz, me ajuda na minha vida, e por isso eu falo do trabalho dele. Eu não falo que a gente deva idolatrá-lo e fazer dele um santo, nada disso, tá? Ele é uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, mas é uma pessoa. Então, provavelmente, ele tem uma pessoa viva, de carne e osso, aqui
nesse mundo agora, então ele deve ter o que aprender. Então ele deve ter também lá as suas dificuldades e as suas coisas, mesmo que sejam fantásticas, ele deve ter. Então não vou botar a mão no fogo e ficar falando que é o doutor, o doutor, o doutor. Não é isso. É o que ele está ensinando e o que na minha vida faz sentido. Então eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar e falar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Mas na minha experiência, cada vez faz mais sentido, mais sentido, mais sentido. Então eu queria falar mais uma coisa aqui dessa cadeirinha, que ele fala assim, olha para os seus problemas numa outra concentração, né? Um desses dias. Olha para os seus problemas de todos os lados. E eu sempre lembro na pintura de uma cadeira. Porque para pintar a cadeira, você tem que virar de um lado, virar do outro. Porque ontem mesmo eu esqueci um pedacinho lá de trás. Porque se você não muda de lugar, você não consegue acessar esses cantinhos. Então tem que ficar virando, 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 como um problema. Porque depois, se a gente não vira, depois que a cadeira está pronta, você olha e fala, ó, ficou faltando ali. Ó, ficou faltando aqui. E é isso que a gente faz com os nossos problemas. A gente fala assim, mas de novo, eu já não resolvi isso? De novo apareceu uma coisa para eu resolver? É, porque eu tenho que olhar de todos os lados. De todas as perspectivas. Aqui, ó, aí a gente vai vendo. Ah, falta pintar aqui melhor. Falta fazer alguma coisa ali. Ainda tem um tiquinho de tinta. Então ainda posso fazer. E é assim. Aí a gente fala, nossa, de novo você vem com esse problema? De novo você vem com essa conversa? É porque aquele detalhe que estava faltando. Aquele detalhe estava incompleto. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.